Fala, Senhor. Deus abençoe. Funcionando o microfone? Vamos ver? Vamos colocar os três. Pode deixar aí. Glória a Deus. 1, 2, tá bom o som aí? 1, 2, som. 1, 2. Tá bem? Tá bem? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria muito grande, mais uma vez na casa do Senhor, para que nós falarmos sobre a palavra de Deus. É isso que é importante. Estamos nesse momento de chamado distanciamento social. Não podemos nos reunir aqui com toda a igreja, mas louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui de forma online, e eu creio que os irmãos estão aí reunidos para ouvir um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Então quero convidar você, meu querido irmão, para se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração, iniciando esse trabalho, essa transmissão. Que Deus possa abençoar cada um de você, meu irmão, minha irmã, que está aí na sua casa, no seu trabalho. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa, o Espírito Santo possa esclarecer, não só para nós aqui, mas para vocês também. Sempre eu digo aqui as palavras de Jesus, que diz que quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Então nós estamos aqui mais que 3, 2 ou 3. Estamos aqui em 6 irmãos. Desde já, quero agradecer a presença aqui do evangelista Paulo e evangelista Moemas, e os demais irmãos que estão nos auxiliando aqui. Evangelista Paulo, ao Senhor, agradecendo por esse momento. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, nós te louvamos, Deus, agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, Jesus, para, aleluias, aprendermos um pouquinho mais, ó Deus, acerca de ti, do teu amor, ó meu Deus. Pai, eu te peço, nos dá sabedoria, nos dá graça, Senhor. Meu Pai, venha falar primeiramente conosco, Senhor. Aleluia, e logo após na tua igreja, Jesus, aleluia, através da ministração da tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós cremos e acreditamos que ela é pura e fiel. Aleluia, e é nela que nós nos balizamos, ó Senhor. E é nela que nós, aleluia, nós cremos, aleluia, para a nossa salvação, Pai. É o que eu te peço, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos fazer uma combinação, então, Paulo. Quando você não estiver falando, você desliga o microfone. Você está vendo? Está tendo um pouquinho de microfonia, né? Então aí, quando você não estiver falando, você desliga. Pegue os microfones, tem um botãozinho aí, para evitar a microfonia. Você, meu irmão, minha irmã que está aí, manda aí um alô, fala, tira uma foto aí. Ao final nós estaremos orando também pelos enfermos, também a favor dos jovens, adolescentes, né? Já acabou, não acabou a campanha, né? Estaremos orando. A pastora Raquel está aqui também. No final ela vai falar uma coisinha para vocês e vamos fazer a oração, especialmente para os jovens e adolescentes. Você já pegou sua Bíblia aí, desligou a televisão, chamou o povo, chamou a família, os filhos, o marido, a esposa? Eu espero que sim. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diferente hoje, nós colocamos, vocês devem ter visto na publicação do nosso Facebook da igreja, que seria um debate. Um debate não bem seria um debate, mas sim, vamos falar aqui um pouquinho acerca de um tema muito interessante, corrente, né? Tendo em vista o momento que nós estamos atravessando, essa peste chamada coronavírus, ou mais chique, Conavid, né? Não é isso? Covid-19. Será que vai ter o Conavid-20 também? Glória a Deus. Então, nós estamos atravessando esse momento tão único, né? Eu estava falando aqui para os irmãos, para as famílias que vinham participar. Nós tivemos agora domingo passado a nossa celebração da ceia. Então nós nos organizamos para que por família, né, cada família participasse da ceia por um momento, né, para não ter aglomeração.
E eu estava falando para os irmãos que se falasse para mim, para eu, que nós chegaríamos numa situação dessa, irmão Paulo, uns 3, 4 meses atrás, me falasse, olha, vai chegar um tempo que você vai poder, os irmãos vão poder congregar, você não vai poder sair de casa. Você imaginava isso, mano? De forma alguma, né? Eu ia falar, você está doido, não pode acontecer não. E está aí, aconteceu, né? Então nós cremos, nós vamos falar sobre esse assunto. O tema é Sinais do Fim dos Tempos, que foi profetizado pelos profetas, pelo próprio Jesus, por João, né? Pelo livro do Apocalipse, né? Nós vamos falar aqui sobre o tema de escatologia, né? Que fala sobre o fim dos tempos. É apenas 1 hora nossa transmissão, e a gente não vai falar de todo o tema. O texto de referência é Mateus capítulo 24, você pode abrir a sua Bíblia aí, capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, que a partir do verso 1 até o 14 apenas. Nós vamos limitar só nesse texto, não, Paulinho, não é, Emerson? Porque não tem tempo para a gente aprofundar, né? Então, eu vou ler o texto aqui. Você que tem a sua Bíblia, você pode abrir Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. É só 14 versículos, que diz o seguinte: sermão profético, princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o último versículo diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Palavras de Jesus. Lembrando que
três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam o mesmo fato. Nós pegamos aqui, lemos a leitura no primeiro evangelho de São Mateus. Então, meu querido, sei que você está com a Bíblia aí aberta, nós vamos começar então a falar acerca desse texto. Você que entrou agora, você está assistindo aqui diretamente do templo, sede da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E você, meu amigo, minha amiga, que ainda não conhece, né, a nossa igreja, quando liberar os cultos aqui presenciais, você é o nosso convidado especial. Você tem um lugar aqui especial para você. Deus abençoe você e toda a sua família. Primeiro, antes de mais nada, o evangelista irmão Paulo se apresenta aí, dá um alô para os irmãos aí. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Nós estamos deveras muito alegres, né, muito felizes por poder estudar a palavra de Deus, né? Por poder ler a palavra de Deus. Vemos que esse tema, né, é um tema de diversas aplicações, né, com diversas correntes de pensamentos, né? Então nós procuramos, né, à luz da palavra de Deus, procuramos, né, pelo entendimento da graça do Senhor, e entendemos que a vinda do Senhor, ela culmina, né? Esses fatos, eles culminam com a vinda do Senhor, a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que ainda não aconteceu, né? Mas que almejamos que aconteça, né? Bem. Bom, Emerson, mas faça os cumprimentos aí para nossos irmãos, o evangelista irmão Emerson, e agradeço a presença, meu Paulinho, mais uma vez. Bom, Emerson, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Saudações do Senhor, meus queridos amigos e irmãos. É um prazer muito grande estarmos aqui reunidos para tratar desse tema tão complexo, um tema que veio à tona, né? Hoje, se você pesquisar no Google aí, acho que os temas mais pesquisados é o da Covid-19 e a volta de Cristo. É um tema que acendeu uma luz vermelha. E hoje nós vamos estar estudando à luz da palavra, né, esse tema tão importante. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa nos trazer a revelação dessa palavra. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Os demais, irmão Rodrigo, irmão Priscila, irmã Sandra, que estão nos auxiliando aqui. Deus abençoe a todos. Bom, para vocês é uma divisão para a gente comentar. Então, os dois primeiros versículos diz o seguinte: Jesus estava no templo, lá em Jerusalém, no templo conhecido como o Templo de Salomão, muito embora o Templo de Salomão original, que havia sido construído aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, ele foi destruído, né? E depois foi reconstruído, depois destruído novamente, por último foi reconstruído já próximo da época do Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus, né? Na época de Jesus, naquele século, foi reconstruído aquele templo, e que foi depois destruído na era 70 após o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus estava ali no templo, e ele chama os seus discípulos, ou melhor, os discípulos o questionam, né, dizendo o seguinte: olha, Senhor, olha essa estrutura desse templo, é coisa maravilhosa. Eu tive a honra, Deus me concedeu essa honra de estar ali em Jerusalém, e as pedras do templo que foi destruído, esse templo aqui que Jesus viu aqui, estão lá ainda, estão espalhados lá, né? E então os discípulos ficam admirados daquela estrutura daquele templo. Para a época, eu imagino uma coisa maravilhosa, né? Talvez você, meu amigo, que não conhece, você vê muito na televisão, a primeira foto, ou seja, a mais famosa é aquela cúpula dourada, né, que vocês veem, né, quando mostra Jerusalém.
Então, esse templo ficava ali, era exatamente naquele local. E atualmente está construído um templo islâmico, né? Está construído ali no local do templo, que era de Salomão. Então, aí Jesus então vira para eles e diz o seguinte, mas eu não vou antes de entrar nessa segunda parte, eu queria assim propor para os irmãos aqui esse questionamento sobre essa admiração acerca da estrutura do templo, né? Por que Jesus, né, fez que eles observassem aquela estrutura que eles estavam admirando? Que ensinamento nós podemos colocar aqui, irmão Paulinho? Acho que aquilo era um motivo de orgulho para eles, né? Havia no coração do judeu, né, esse orgulho pelo templo de Salomão, né? Eles enchem a boca, eu sou filho de Abraão. Jesus Cristo afirmou, até dessa pedra eu posso citar filhos de Abraão. Então Jesus, ele quebra isso, esse paradigma, esse orgulho de ser judeu, né? Porque a salvação a partir de Jesus, ela vem para os gentios, né? Então nós vemos aqui no versículo 2, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, né, que não seja derribada. E isso aqui já cumpriu. O pastor acabou de citar aqui, né, ali no primeiro século, isso aqui já aconteceu, já cumpriu-se, né? Isso quebra esse paradigma judeu, esse orgulho judeu, né? Não, isso aqui olha que coisa mais bonita, que coisa. E Jesus, numa outra feita, ele fala, né? Eu derrubo esse templo em 3 dias. E aqui os judeus se assustam tanto, mas como assim? Demorou tanto tempo fazer, você derruba em 3 dias? Mas Jesus falava de si mesmo, né? Chamando a atenção para a salvação que ele vinha propor ao mundo, né? Bom, Emerson, e será que essa estrutura que chamava a atenção, nós podemos fazer uma analogia? Porque o que eu entendo aqui? Né? Que a estrutura seria a obra do homem, né? Do poderio do homem, do orgulho do homem, né? Porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, vai vir o fim, vai acontecer tantas coisas como o capítulo 24 aqui nos informa. Jesus informa dos acontecimentos que vão acontecer, e a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que essa estrutura que nós temos hoje, o nosso sistema, nossa tecnologia, será que o homem é indestrutível? Não é? É interessante, pastor Wagner, queridos amigos e ouvintes, como nós temos essa capacidade de nos apegar às coisas materiais, às coisas visíveis, nos impressionar com algo tão portentoso como era o templo. O templo era o símbolo maior. Às vezes eu comento, às vezes Deus permitiu que o templo fosse destruído para que não virasse motivo de adoração. Quando na verdade a mensagem do Evangelho ela é tão singela, ela é tão simples. E o apóstolo Paulo ele fala que os eruditos da época não entenderam, porque estavam focados em algo que era concreto, que você podia ver, algo físico. Jesus chama a atenção, pastor Wagner, em Mateus 11, ele faz uma indagação que é digna de reflexão nesta noite. Ele diz assim, a quem eu posso comparar essa geração? São como meninos que ficam brincando pela praça, correm para lá e para cá, dando risada, e não estão percebendo o que está acontecendo. Tocam-se flautas, mas eles não dançam. Cantam-se canções de lamento, mas eles não se entristecem. Porque está acontecendo algo tão grave, os sinais estão aí, mas nós estamos nos atentando para o que é físico e esquecendo da sublimidade da palavra de Deus, daquilo que é importante, da vida eterna, e nos atentando para o templo.
Para eles era motivo de orgulho. O evangelista Paulo já disse aqui, né? Somos filhos de Abraão, descendência de Davi, filhos de Abraão. Aquilo era motivo de orgulho. O templo, de forma tão portentosa, admirável, né? E deixando de lado o que realmente importava. E Jesus chama a atenção deles. Olha, tudo isso daqui vai ser como monturo. Como monturo. Porque Jesus estava falando de algo que era espiritual e não de algo físico. Eles estavam atentos, fixados em algo que era fixo, que era físico, mas Jesus estava mostrando algo muito maior. E isso chama-nos a atenção hoje, né? Será que nós estamos como aquela geração que Jesus indagou, que estava como meninos brincando na praça e não estavam percebendo os acontecimentos ao redor? Muito bem. Então, Paulinho, como eu estava dizendo, a tecnologia, né? Eles não acreditaram que o templo poderia ser destruído, foi falado aqui. Mas passou-se aproximadamente 70 anos, foi destruído. Será que o homem hoje, tendo em vista as profecias acerca dos acontecimentos, terremoto, fome, peste, que nós vamos estudar aqui, será que o homem acredita que isso pode acontecer? A tecnologia que tem, tecnologia fala de fome, agricultura, você acha que isso, o homem também está, como esses homens aqui não acreditavam que isso podia acontecer? É interessante, pastor, irmãos, né? Que Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e amor, Ele permite que as situações fujam ao nosso controle para que nós nos atentemos para a verdade do Evangelho. Deus permite. Acho que hoje eu estava lendo, né, sobre um senhor na Europa, muito rico, eu acho que um dos acionistas de um grande banco europeu, faleceu, né? E a filha dele comentava, né? Olha, meu pai tinha tudo, meu pai tinha dinheiro, multimilionário, né? E faleceu almejando algo que nos é gratuito, que é o lar. Então, Deus permite nessa situação que nós estamos passando, situação tão contrária, para que um homem, de fato, eu preciso buscar Deus, eu preciso buscar o Senhor. Então, mas foi Deus quem mandou construir o templo. Fato. Você lê a palavra de Deus, foi Deus que deu as diretrizes do templo, Deus que abençoou Davi, abençoou Salomão, né, para que o templo fosse feito. Só que o mesmo Deus que mandou construir o templo, que abençoou que o templo fosse feito, foi Deus que permitiu que esse templo fosse derrubado, fosse destruído. Por quê? Não importa o templo, não importa nada disso, o mundo não importa. O que importa é servirmos a Deus, é buscarmos ao Senhor, é nos atentarmos para a verdade do Evangelho, porque o mundo ele passa. Ele passa. Muito bem, continuando então o texto. Então Jesus, depois que fala para os discípulos, diante daquela grande estrutura daquele templo, e Jesus diz, como estava aqui, que não ficaria pedra sobre pedra, e isso ocorreu no ano 70, foi destruído o templo. Jesus então sai dali e ele sobe ao Monte das Oliveiras. Aliás, aquela foto que vocês veem de Jerusalém, com aquela cúpula dourada, exatamente é no Monte das Oliveiras. A gente sobe ali, tem um mirante ali, e você contempla toda a esplanada, né, onde estava o templo, hoje está mesquita. Então eu imagino Jesus, imagina você, meu irmão, imagina você talvez você tenha uma foto aí na sua casa, né, de Jerusalém, que aparece lá a cúpula dourada, os muros de Jerusalém, exatamente onde Jesus estava. Ali é o Monte das Oliveiras. Então, o texto nos refere que já estando lá no Monte das Oliveiras, ou seja, ele saiu lá do templo, que também está no monte, passou pelo vale e subiu até o Monte das Oliveiras.
E aí, os discípulos fazem a grande pergunta, né? Que talvez seja a pergunta de muitos, né? É interessante, evangelista Emerson, que acho que é Marcos especificou aqui quem fez a pergunta, né? Pedro, Tiago, João e André. Lá em Marcos capítulo 13, verso 3, ele especifica quem são os autores da pergunta. Pedro, Tiago, João e André. Então perguntaram para Jesus, quando será, né? Quando será? Quando essas coisas vão acontecer? O que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa é a grande pergunta. Bom, Emerson, essa pergunta, fala um pouquinho se essa pergunta é atual. Essa pergunta, ela é atual, aliás, deveria ser, deveria ser, mas nós estamos vivendo, irmão, de forma tão desapercebida aos acontecimentos, desapercebido. O povo de Deus, eu não sei, parece que tem males que vêm para bem, tem males que vêm para bem. O povo de Deus estava tão desapercebido, o culto domiciliar, né? Enfim, parece que acendeu uma luz vermelha e todo mundo, nossa, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Pedro, Tiago e João, eles perguntam, quando? Quais são os sinais? Irmãos, e Jesus começa a relatar, nós vamos entrar aqui. Jesus começa a relatar. Deixa eu só pegar um adendo aqui do que o Paulinho, o evangelista Paulinho, ele diz. O legal, Paulinho, é que esse vírus, ele não atingiu somente a classe pobre, mas todos. O rico, o nobre, o rei, o governador, o presidente, o empresário, enfim, todos. Todos. E não há tecnologia, pastor Wagner, que salva. Não há dinheiro. O pai da moça morreu por falta de ar. Algo tão, né, gratuito, está aí, disponível, mas ele morreu. Enfim, Jesus está dizendo que os sinais, eles estão aí. Ele está aí, o sinal. Um dos sinais seria este, a peste. Nós vamos entrar nesse logo. Mas nós estamos vivendo de forma tão desapercebida, como se deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Não estamos atentando para os sinais. Foi preciso um vírus para despertar o povo de Deus. Nós estamos dizendo aqui para o povo de Deus, o povo que é conhecedor da palavra de Deus, que isso deveria estar latente nas nossas consciências, mas estamos desapercebidos, e Deus então resolveu dar um chacoalhão no seu povo, né? Jejum, foi proclamado um jejum, oração, todo mundo agora se voltando, né? Como diz 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, né? Sararei a sua terra. Precisou de um vírus para o povo de Deus acordar. Ô Paulinho, é coerente essa pergunta dos discípulos? Especificamente Pedro, Tiago, João e André. É coerente? Muito coerente. Porque eles assustam, né? É interessante, né? A gente precisa ser assustado, né? A gente precisa ser chamado à atenção, né? Para alguma coisa. E qual a melhor maneira de nos chamar a atenção? Nos tirando da zona de conforto, né? Zona de conforto. Às vezes a gente leva uma vida assim, eu vou na igreja aos domingos. Não, eu vou na igreja na Santa Ceia. Ou quando der eu vou na igreja, né? Às vezes você conversa, eu acredito em Deus, né? Mas aí agora vem a questão, de fato eu acredito em Deus? De fato eu sigo a Deus? De fato eu tenho minha vida confiada debaixo, né, das potentes mãos de Deus?
Surge aí o que? A questão, né? O questionamento. Porque aquilo que na nossa zona de conforto, aquilo que nos traz calma é nos tirado. Nos tirado. Ali você tem que se resguardar, ali você tem que se trancar dentro de casa, né? Você não pode sair, né? Porque você não sabe, se você sair, você não sabe qual a aparência, você não pode tocar, você não pode falar, você não pode abraçar mais, e aí? Nossa, mas mudou tudo, né? E aí você busca a Deus, né? E você clama ao Senhor, né? Muito bem. É interessante que quando os discípulos mostram a estrutura, Jesus fala para eles, né? Olha, veja, atente, preste atenção. Será que o povo está prestando atenção? Será que realmente o povo de Deus que diz servir a Deus, cristão, que acredita em Jesus Cristo, que aceitou a Jesus Cristo, será que você está atento para isso? Será que você está olhando essas coisas? É uma pergunta que fica no ar. Uma pergunta que fica no ar, né? Como está a nossa esperança? A nossa esperança, ela é capaz de esperançar as pessoas? Essa esperança, ela é vibrante a ponto de esperançar o nosso amigo, o local onde eu frequento, a sociedade? É uma pergunta a se fazer. Quantos não desejaria, pastora Raquel, estar aqui no culto das irmãs? Mas perceba que isso quebrou todo o ciclo da sociedade. Quebrou todo, quebrou. Simplesmente chegou e quebrou. Trancou todo mundo dentro de casa. Seus afazeres, a sua vida social, o trabalho. Muitos não estão podendo nem trabalhar. E há uma pergunta a se fazer. Como está a nossa esperança na volta de Cristo? Nós estamos atentos, evangelista Paulo, aos sinais? Estamos atentos aos sinais, pastor Wagner? Fome, peste, guerra, tantos outros. Me faz lembrar o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim, chamando a atenção, né? Chamando a atenção do povo daquela época. Olha, muitos já perderam a esperança, dizendo, olha, os nossos pais, os nossos avós, eles já falavam da volta de Jesus. Isso nunca aconteceu. E o apóstolo Pedro, ele chama a atenção, olha, não ignoreis o tempo de Deus. Deus não está condicionado ao nosso tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Esse céu, essa terra, está reservado como um tesouro para a destruição. Ele ainda fala assim. Mas encare essa longanimidade de Deus, essa paciência como uma fonte de salvação, porque Deus deseja que todos se arrependam e cheguem à salvação. E essa é a nossa esperança. Nós não podemos perder o foco de forma alguma. O apóstolo Pedro, ele diz, olha, estejam prontos, preparados, com seu coração firmado em Cristo, para responder a qualquer um que perguntar a razão da sua fé, a sua convicção, a sua esperança na volta de Cristo. E não estar desapercebido, desatento aos acontecimentos, pastor Wagner. Amém. Vamos continuar então o texto. Então, os discípulos, especificamente Pedro, Tiago e João, fazem a pergunta e Jesus lhes responde. E Jesus, verso 4, São Mateus 24, verso 4, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane.
Bom, Paulo, tem muita gente enganada hoje. Pastor, eu pensando sobre esse versículo, eu fui lá na época dos discípulos. Chamo a atenção dos irmãos aí que tiver com sua Bíblia nas mãos. Abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 35. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a esse se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Palavras de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Foi um dos príncipes judeus, um homem muito sábio, segundo a palavra de Deus, e ele aqui está aconselhando os fariseus que perseguiam os discípulos, que neste momento, nessa ocasião, se achavam cheios do Espírito Santo e pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, realizando milagres e maravilhas, Então, o judeu em si, eles se levantavam, porque eles queriam a salvação a qualquer preço, e haja visto Judas mesmo, Judas Iscariotes, que ele via em Jesus uma figura política, ele via em Jesus uma figura emblemática que realizaria uma revolução, mas Jesus falou assim: não foi para isso que eu vim, não foi para isso que eu vim, Então, aqui Jesus fala assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, Precisamos buscar a direção da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, a direção, Muitos estão sendo enganados, e através até das suas próprias concupiscências, A palavra de Deus usa essa expressão, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, os desejos materiais dos homens, que buscando seus próprios desejos, vão se enganados por diversos caminhos, Mas aqui nós aconselhamos a você, meu amigo, que está nos assistindo, a buscar na palavra de Deus a direção para a sua vida, Buscar, orar a Deus, buscar ao Senhor em espírito e em verdade, para que Deus te ajude, acautelai-vos que ninguém vos engane, Amém. Irmãos, eu assustei quando vi a hora aqui, viu? 15 para as 8, já está acabando o nosso tempo com elas. Puxa, está tão gostoso aqui, acho que nós vamos prolongar mais uma meia hora, tá bom? Combinado aí, irmãos? Pode ser? Fala aí, se estiver cansado aí, fala que está cansado, a gente para. Glória a Deus. Então, continuando aqui, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Tem muito Cristo hoje, irmãos? Tem algum Cristo aí? Sim? Tem o Henrique Cristo. Deixa eu complementar, pastor Wagner, o que o Paulinho colocou ali. O apóstolo Paulo, ele também orienta o jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, Timóteo, no capítulo 4. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Espíritos enganadores. Quantos não estão procurando esse tipo de coisa? Apostatando da fé. O que é apostatar a fé? É abandonar a fé.
é corromper a verdade, é sair daquilo que a palavra de Deus nos diz, é se desviar do caminho correto, em busca de algo que vai satisfazer o seu ego, o seu modo de viver. As pessoas hoje buscam um evangelho da qual ela se encaixa. Não é o evangelho que precisa transformar, mudar a pessoa, mas ela quer se encaixar num evangelho que lhe é paz. E por isso ela busca, elas são enganadas por pessoas, por falsos mestres. E tem muitos deles, pastor Val, evangelista Paulo, tem muitos deles por aí. O povo quer, nós temos o que vocês querem. Porque eles estão preocupados em pregar aquilo que dá certo e não o que é certo. E com isso, Jesus disse, olha, vai vir muitos enganadores. Temos que estar atentos, irmão. O espírito analítico, né? Eu sempre falo isso, o senso analítico, analisar, observar, né? Tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que está sendo pregado, fazer como os irmãos bereanos, Atos 17, verso 11. Os irmãos bereanos foram mais nobres do que os irmãos tessalonicenses, porque conferiam tudo que Paulo e Silas estavam ministrando, vendo se estava em conformidade com a palavra de Deus. Amém. A pergunta dos discípulos é: quais os sinais da vinda do Senhor e do fim? Bom, Paulo, se alguém dizer aí que Jesus, sua vinda vai se dar em determinado dia, determinada hora, determinado ano, e que nós podemos entender sobre isso? Ele está blefando. Não tem hora. Não tem hora. O próprio Jesus, ele falou assim, nem o Filho, ele refere a si mesmo, apenas o Pai, daquele dia, daquela hora, só o Pai. E é interessante nós pensarmos sobre isso, que é entrar numa outra discussão, questão da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma outra conversa, no caso. Mas, neste caso, é só Deus. Só Deus. E eu fico com a palavra de Deus. Se é só Deus, é só Deus. Se alguém aqui falar, vai ser no inverno, vai ser no verão, vai ser nisso, vai ser naquilo, meu amigo, eu não sei, eu quero estar pronto. Muito bem. Então vamos continuar aqui. Porque muitos dirão, meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister, ou é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é, Emerson? Nós temos guerra, a gente ouve falar guerra há muito tempo, né? Desde que o homem é homem, parece que a gente só vê guerras, né? O que você acha? Estamos num tempo diferente? Pastor Wagner, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, ele nos leva para um estudo maior, né? 3 horas. Umas 3 horas, ele nos leva para um estudo maior, né? Guerras, rumores de guerra, sempre houve guerra, desde que o mundo é mundo, sempre houve guerra. O problema é a intensidade que está e o propósito, a motivação dessas guerras. Antigamente se brigava por guerras territoriais, conquistas, mas hoje não, hoje nós vemos algo assim, dominar o mundo, a globalização do mundo. E é um dos sinais que Jesus, que nos leva a entender que essa guerra da qual Jesus está dizendo aqui é uma guerra que tem uma proporção maior, onde tudo será dominado por um grande comandante, um grande comandante que vai dominar o esquema político, econômico, e tudo já está caminhando para isso. Essa guerra da qual Jesus está falando, eu creio que seria essa, que tudo está caminhando para isso. Um poder econômico, um poder, religioso, tudo está caminhando para isso. O cenário está pronto. Qualquer
Qualquer um que chegar oferecendo paz, prosperidade, tranquilidade, ele será aclamado como um grande governante. Paulo, guerras e rumores de guerras. Será que a gente poderia entender aqui uma guerra de grande proporção? Eu acho que nós só podemos observar a primeira grande guerra e a segunda grande guerra. Talvez não seria essas guerras que o Senhor referenciou aqui. E rumores de guerras, ou seja, será que a gente está vivendo em conflito? As nações estão em conflito? Eu acho que tudo caminha para um grande colapso, pastor Wagner, mesmo Emerson. Por quê? Você ouve muito aí pessoal da internet, pessoal das redes sociais, falar em teorias de conspiração, né? Porque o país X, populoso demais, né? Ele foi lá, ele tem muita gente, tem que alimentar muita gente, a economia sobe e desce, aí eles têm que soltar não sei o que, para abalar não sei aonde, e que não sei o que, para eles conseguir dominar. Então, caminha tudo para um grande colapso. Grande colapso. Porque, de fato, tem que alimentar esse pessoal. Tem que equalizar essa economia. Isso tem que ser feito de alguma forma, né? Quem sou eu para falar? Porque eu, de fato, sou leigo em muitas dessas conversas, muitas dessas coisas, eu sou leigo, né? Mas a gente vê uma verdade dentro disso, né? Que vai chegar uma hora, e a gente sabe, isso é fato, né? Por exemplo, na Europa falta água, falta água, em muitos lugares falta lugar para você plantar, né? Falta alimento, e isso vai caminhando para um grande colapso. Rumores de guerra, eu tenho que alimentar o meu pessoal, eu tenho que crescer, eu tenho que arranjar água, eu tenho que arranjar alimento, entendeu? E são rumores de guerras que vão se alimentando, nações vão se aliando, né? Como às vezes Moab já falou, para um grande cenário que se propõe, né, o surgimento de um grande líder, que a palavra de Deus já nos afirma, né, que ainda não entra nessa conversa nossa, mas seria o anticristo, né, um grande dominante que traria uma conversa comum no mundo, né, que traria um ponto, né, de afirmação entre todos, né. Mas enquanto não chega a esse colapso, o negócio vai afunilando, né? Mas rumores de guerra. Será que a gente está vivendo isso? Será que nós estamos numa guerra, falou aí uma vez que o Paulo falou, biológica, que existe como é que é? Como expressou aqui? Uma teoria de conspiração. Será que nós estamos vivendo uma guerra virtual, vamos poder dizer assim, uma guerra biológica? Será que a gente está vivendo esse tempo aqui de rumores de guerra? Não resta dúvida, pastor Wagner. Se você analisar a ganância, a soberba do homem, ele é capaz de tudo. Ele é capaz de tudo. Mexe no setor econômico, na economia, pouco importa se as pessoas menos favorecidas vão passar fome, mas para atingir um objetivo maior, tudo é válido. Não tem medida para a soberba do homem, para a ganância do homem. Nós temos visto isso aí, os documentários. O documentário nos mostra, caminha para isso. Um poder único. Um poder único, né? Um governo único, uma religião única, um ecumenismo, né? Hoje já se fala no ecumenismo, já se fala num diálogo inter-religião, né? Tudo caminha para isso. Tudo caminha para isso. Esses rumores de guerra, temos que estar atentos, irmãos. Atento. Jesus deixou bem claro, né? Vamos lembrar do apóstolo Pedro, a exortação do apóstolo Pedro. Não, mas desde que os nossos pais, os nossos avós, eles já falaram da volta de Cristo. Mas
Olhe para essa longanimidade, essa paciência de Deus como uma fonte de salvação. Uma fonte de salvação para todos nós. E que a nossa esperança esteja em Cristo, na sua vinda. Como o apóstolo Paulo relata, né? Ele virá no céu, nas nuvens, e nós iremos ao seu encontro. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós teremos nossos corpos transformados. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Porque rumores de guerra estão aí, pastor Mário. Estão aí. Glória a Deus. Nós estamos aqui, você que entrou agora, nós estamos aqui falando acerca dos sinais do fim dos tempos, profetizado pelo Senhor Jesus, registrado nos Evangelhos. E, Paulinho, o primeiro sinal aqui que a gente observa que Jesus trata aqui são as guerras, acabamos de falar a respeito. E logo em seguida, no verso 7, né? Porquanto se levantar nação contra nação, reino contra reino, está falando de guerra ainda, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. O que o irmão pode dizer se esses sinais, né? Falamos de guerra, depois Jesus fala de fome, pestes e terremotos. Isso é uma realidade nos nossos dias? Sim, eu acredito que sim. A gente vê aí o mar, né? A gente vê no noticiário mundial o mar se levantando, né? Lambendo costas marítimas, levando cidades inteiras, né? Isso é algo incomum, porque a própria palavra de Deus, eu acho muito bonito isso aí. A própria palavra de Deus fala que o próprio Deus, ele colocou limites ao mar. O próprio Deus colocou. E aí, às vezes, quando eu vejo, né, o mar invadindo, o mar subindo, né, eu falei, meu Deus, né, qual é o propósito do Senhor? Será que o próprio Senhor está tirando a sua mão? Né? A gente não sabe quais são os propósitos finais de Deus. Nós cremos na palavra do Senhor, né? Na questão de fomes e pestes, né? Estamos aí, é um assunto que é batido e rebatido dia após dia, né? Nessa questão do Covid-19, coronavírus, né? Algo que alguém, mas é apenas uma gripe, né? Mas essa gripe está levando embora muita gente, né? Está levando muita gente e está assustando. Está assustando. E é tão interessante, conversávamos esses dias no serviço, eu e o Sander, os irmãos ali que nós trabalhamos junto, né? E a gente conversa, mas algum tempo atrás teve a H1N1, algum tempo atrás teve a gripe da gripe espanhola, mas é um pouquinho mais influenza, né? Mas você vê que vai piorando, né? Vai piorando, o que há algum tempo atrás já não tinha tanto impacto, hoje tem. Né? Hoje tem. O que é, abre aspas, para alguns apenas uma gripe, né? Já está parando o mundo, fechando fronteiras, né? Parando a economia em diversos países. E aqui, fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A gente viu aí já no decorrer aí do ano passado, desse ano, né, lugares aqui na própria América do Sul, no próprio Brasil, né, que nunca houve e está tendo terremoto, né? Aí o mar tá, como eu já disse, o mar está avançando, né? Lugares lá, o meu tio teve no Nordeste brasileiro, ele falou, dava um certo horário do dia, a gente tinha que sair porque você perdia a praia, né? Então ele ficou assustado, falou, vim aqui para mim, né, para mim ter um lazer aqui para passear, só que dava uma certa hora do dia, tinha que sair da praia porque o mar avançava, tomava a praia e aí você tinha que ir embora, não podia mais ficar ali, né? Isso é interessante, né? Nós vemos aí, é lógico que às vezes que nem teve aquele grande acontecimento na Indonésia uns anos atrás, né? Que lambeu tudo, matou muita gente, né? É interessante, uma certa feita eu estava lendo,
no Japão também, eu estava lendo, né? Que é interessante, um pastor ele fez um comentário que eu achei de uma sabedoria, uma simplicidade tão grande, e eu achei tão interessante, que ele comentava o seguinte: quando houve esse grande acontecimento na Indonésia, né? Houve um maremoto, né? E quem estava fazendo mergulho na hora da grande onda não percebeu, não viu, né? Porque ele estava lá fazendo o mergulho dele, fez tudo, passeio, né? Quando ele voltou para a praia, no caso, para a superfície, aí ele viu tudo destruído. E ele ficou: o que é isso? O que aconteceu aqui? E o pastor falava: nós temos que estar escondidos em Deus. Escondidos em Deus, para que esses grandes acontecimentos, embora estejamos sujeitos a nos atingirem, né? Quando estivermos escondidos em Deus, teremos refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Assim foi a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas terremoto, peste, fome, estamos vivendo essa pandemia. Aliás, será que já houve uma pandemia nessas proporções? Eu acho que não. Sim ou não? Alguém pode me ajudar aqui a responder essa pergunta? Na nossa época. Na nossa era, mas talvez nem outras, né? Porque o que está ocorrendo é um colapso mundial que atingiu, e eu não sei se alguém poderia responder se tem algum país que está sofrendo essa praga, essa peste. Se tem, são poucos. Então, eu acho que é muito claro, né, irmão? O que o irmão diz? Muito claro, esse sinal, é um sinal da vinda, proximidade da vinda do Senhor Jesus e do fim. Não resta dúvida. O nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, ele falou: olha, eu acho que ele está com 86 anos, se não me engano, nunca vi algo dessa magnitude. Chegar a parar tudo. Porque o vírus mexeu com a estrutura de tudo, da economia, das pessoas, da sociedade, enfim, mexeu com tudo. E pegou desde a classe mais alta até o menorzinho, todos. Ele disse: olha, eu nunca vi algo dessa natureza. Com certeza, mano, com certeza. O cenário está montado, está preparado. A volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus é iminente. Fome. Eu vou voltar naquela pergunta, né? Aliás, a resposta de Jesus acerca da estrutura do templo, né? As pedras, são enormes, né? Então, eu entendo a admiração dos discípulos. Como que poderia acontecer aquilo, né? E aí eu volto na pergunta aqui: como pode ter Brasil? Pode ter fome? Você acha que isso é possível? Um país de tamanho continental, que tem uma agricultura forte, tem tecnologia. Certo? Não acha que isso é possível acontecer fome no nosso tempo, com toda essa tecnologia? O problema aqui, pastor, nós voltamos aí no que o evangelista Hermes comentou sobre a ganância do homem, né? Porque se você caminhar aí pro Nordeste brasileiro, né, tem muita gente aí com problemas, né? Problemas seríssimos, né? Dessa social, né? Social muito aquém do que deveria, né? Muito aquém, né? Ali pessoas que vivem tem o Brasil, como o irmão comentou, tamanho continental, são diversos ecossistemas, mas alguns ecossistemas não ajudam, né? E muitas pessoas aí que vivem aí à margem, né, da sociedade, vivem aí com problemas seríssimos, né, de dinheiro mesmo, de ter o que comer, de ter o que... E você vê que esse colapso vai atingindo muito forte esse tipo de pessoa. Porque essa pessoa não pode trabalhar, como vai fazer? Né? Como vai fazer?
esse colapso, Marcos, está acontecendo, essa pandemia que está acontecendo, não acha difícil ter fome? Bom, vamos analisar aqui só o Brasil. Não, de forma alguma. De forma alguma. Faço minhas palavras do evangelista Paulinho. A distribuição de renda, a riqueza do país está na mão de poucos, e esses poucos que dominam a riqueza do país não têm o mínimo de interesse. Poderia fazer muito, né, por essas pessoas que vivem, né, de forma, uma pobreza, uma miséria, mas não fazem nada. Quando fazem muito pouco, que não atende à necessidade dessas pessoas. Voltam, né, à ganância, à soberba. A riqueza, ela não tem limite. Ela não tem limite. A pessoa ganha 1 milhão, ela quer 2, ela quer 3, ela quer 100, e enfim, né? Não tem limite. E com isso, os menos favorecidos estão padecendo. Não resta dúvida que haverá fome. Um país tão rico, uma agricultura tão forte, né? Já ouvimos falar que o Brasil tem condições de ser o celeiro do mundo, e pessoas passando fome. Pessoas que vivem aí com uma renda mínima de R$30 por mês. Isso é inaceitável, isso não dá para entender. O Paulinho estava comentando ali, me veio à mente uma entrevista de Amy Grant, filha de Billy Graham. Não sei se vocês já ouviram. Perguntaram para ela, aonde está Deus que não vê esse tipo de coisa? Não vê, né, esses terremotos? Essa pergunta foi feita no 11 de setembro, né, nas Torres Gêmeas. E ela respondeu, Deus entregou o homem às suas paixões. O homem se distanciou de Deus. E quando o homem se distancia de Deus, ele mergulha num profundo, num abismo, e ali começa a brotar a malignidade do seu coração. É onde você entra na pergunta do pastor Val, será que vai haver fome? Vai! Por quê? Porque a ganância do homem é tão grande que ele não se importa com o seu semelhante. Ele não importa, ele tem condições de ajudar, ele está no poder, ele pode ajudar, mas ele não faz nada, e quando faz, ele faz muito pouco, não atende às necessidades das pessoas. Aqui a grande questão é porque eu creio, meus irmãos, que a história da humanidade está se dividindo com essa pandemia, sim ou não? Eu acredito. História da igreja, o momento da igreja, como já foi falado pelos irmãos aqui, que tudo mostra que são sinais da vinda do Senhor Jesus mesmo, com certeza. Mas quando Paulinho, quando a gente lia esse texto, eu estou insistindo na pergunta de fome, porque quando a gente lia esse texto, parece que é uma coisa totalmente impossível. Quando a gente fala fome, parece que a gente está pensando só fome na África, né? Mas nós estamos vendo que por causa de um vírus, né? Essa pandemia que as nações estão se ajoelhando diante desse vírus, que só pode ver, é praticamente invisível, né? E nós estamos vendo, se a coisa continuar, é muito fácil ter fome. É muito fácil aqui no nosso país, né? Então, por isso que eu creio, não sei se vocês concordam comigo, que a história da humanidade, a história da igreja, ela vai ter esse divisor de águas, né? Esse é um grande sinal, eu creio. Pensa assim, não? Sim. Até porque você pode ir no supermercado mais próximo da sua casa e ver o preço do leite lá. R$4 o preço do leite. O litro de leite é R$4. Gente, como que faz? Você tem criança em casa, gente. Você vê lá os itens da cesta básica duplicando de valor, né? E aí, como você faz para alimentar a sua família, né? E assim às vezes eu olho para mim, pessoalmente falando, e a gente agradece a Deus por ter um emprego, né?
por estar abastecido neste momento agora, mas amanhã a gente não sabe. A gente não sabe. A gente busca em Deus, Senhor, por favor, ajuda, Deus, vai multiplicando, vai orando e pedindo a Deus que, né, Senhor, que as suas mãos, Senhor, seja sobre a minha despensa, seja sobre a minha casa, multiplica, me ajuda, né? Mas é uma coisa assim que é assustadora, né? Até você a gente, não, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus, vai dar tudo certo, amém. Mas quando você entra no supermercado, você assusta. Assusta. Enquanto pode entrar no supermercado. Justamente. Enquanto tem alimento. Muito bem, muito bem. Nós estamos já chegando ao fim da nosso debate aqui. Mais uma vez agradeço a todos os irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe. Manda um recadinho aí, depois a gente vai citar o nome de vocês aqui. Então, meus queridos, então nós falamos aqui desses sinais, né, que ficou muito claro aqui na explanação dos nossos evangelistas, acerca de que realmente são sinais, nós estamos vivendo sinais claros, concretos, que demonstram exatamente esse tempo que o Senhor Jesus profetizou aqui. Agora é interessante que quando fala aqui no verso 7 em diante, no final do verso 8, diz o seguinte: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Princípio das dores. Nos versos anteriores, né, verso 6 especificamente, lá no fim do verso 6, Jesus fala acerca de guerras, rumores de guerra, né, e fala assim, termina assim, o seguinte: bom, Emerson, mas ainda não é o fim. E no verso 8, né, fala que são princípios da dor. O que significa isso? Ainda não é o fim. O que significa princípio? Jesus ele usa a metáfora de uma mulher grávida, né? A mulher grávida, quando ela está para ter o bebê, ela começa a sentir aquelas pontadinhas, né? Começa aumentando, aumentando, aumentando. Então ela sabe que a hora já está perto. E ela procura meios de, né, estar se providenciando para ter esse bebê, porque ela já sentiu as primeiras dores. Então Jesus deixa bem claro, é o princípio das dores. Não quero ser sensacionalista, mas pastor Wagner, parece que a coisa vai complicar mais ainda. Parece que a coisa vai complicar mais ainda, irmãos. Vai complicar mais ainda. Porque se é o princípio das dores, né, vamos entender isso como aquelas pontadinhas que a mulher começa a sentir, a primeira pontadinha, a primeira dorzinha, e aquilo vai aumentando, 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 até que chega a hora. Jesus deixa bem claro, né? É o princípio das dores. Quando a coisa aumentar, Jesus volta. Glória a Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode dar uma glória aí, meu querido? Uma pergunta. Quando Jesus diz que ainda não é o fim, o que ele quer dizer? O que é o fim para ele? Quem está perguntando? Adriana Fernandes Ferreira, de Santa Catarina. Adriana, Deus abençoe, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês aí. Estamos falando lá do sul, Santa Catarina. Glória a Deus. Um abraço aí para toda a família de vocês aí. A irmã Adriana, ela foi membro aqui da nossa igreja, né? Se casou, mudou lá para o sul. E a gente sente muita falta dela aqui, né? Era a secretária da igreja, era uma benção. Ainda bem que ela deixou a substituta, a irmã dela aqui. As irmãs. Glória a Deus. Bom, Paulinho, pode responder essa pergunta da irmã Adriana? É interessante, né? O que eu vim em mente aqui pensando, às vezes Marcos estava comentando, eu acompanho já há alguns anos um ministério chamado Portas Abertas. Eles
são um ministério que auxiliam, né, os cristãos que estão em países onde o cristianismo não entra, onde o cristianismo é proibido. Então eu acompanho já há alguns anos esse ministério, por algumas vezes a judeus, né? Isso tudo para a honra e glória de Deus. Onde eu quero chegar? Nós aqui no Brasil louvamos a Deus, porque estamos aqui, os irmãos podem ver, dentro de um grande templo, para a honra e glória do Senhor, né? E estamos aqui assentados, bem acomodados, mas existem lugares por aí que não pode se louvar a Deus, em que os cristãos são maltratados, os cristãos são mortos, né? Os cristãos são apedrejados, os cristãos são, né? Então eu vejo que isso começa a vir ao Brasil, né? Esses dias li alguma notícia, um político, né, um político aí de nome nacional, né, falando de prender pastores, né, de prender pastores. Lógico que nós não estamos aqui, né, nós não estamos aqui para descumprir qualquer decreto, né, que venha do governo. Muito pelo contrário, né? Nós somos instruídos através da palavra de Deus a seguirmos e respeitarmos as autoridades. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a perseguição ela já raia aí, né? E o que muitos países lá fora já sofrem, isso já aponta aqui no Brasil, aponta no Brasil. Agora, indo para a pergunta da irmã Adriana, moderna paz do Senhor, o que é o fim para Jesus? Eu acredito que o fim desta era, né? Porque Jesus Cristo, ele, através da sua morte na cruz, sua ressurreição, ele dá início ao tempo da graça, né? E dá início ao tempo da graça. E esse tempo da graça a qual nós vivemos, né, que a porta dos céus está aberta para nós e para você, meu amigo, que está nos assistindo, né? Essa porta um dia fechará, né? E quando Jesus Cristo vier na glória, para louvado seja Deus, aleluia, arrebatar a sua igreja, e o fim estará proposto, né? O fim estará proposto, porque o fim desta era, aqui nós também entraríamos numa longa discussão, num outro tema um tema belíssimo, corrente, né? De pensamento que se vem discutindo há séculos, né? E aliás a outra pergunta da irmã Adriana, exatamente nesse sentido, né? Ele virá nos buscar no começo da grande tribulação, né? Então nós vamos entraríamos, né? O tempo nos permite, talvez no próximo debate a gente pode colocar aqui, mas que é o pensamento na corrente pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, no meio da tribulação, enfim, tem várias correntes aí que não seria possível a gente... Uma coisa, eu acho que nós não temos dúvidas, os sinais da vinda do Senhor estão presentes, não temos dúvidas. Sim ou não? Sim, não resta dúvida. Não resta dúvida, o Senhor Jesus está próximo para voltar. Então, meus queridos, irmã Adriana, vou guardar aqui sua pergunta, viu? Vou guardar sua pergunta aqui e Deus vai nos dar outra oportunidade para a gente encerrar esse assunto, né? Que é longo, né? Infelizmente, qual que é o horário aí? Como é que a gente está aqui? 8h20. Hoje já passamos 20 minutos do previsto, né? Que é apenas 1 hora a nossa transmissão. E quero aqui, antes de dar a palavra aqui para os nossos debatedores aqui, nossos irmãos, agradecer, né, cada um dos irmãos que esteve aí nos acompanhando, meu amigo, minha amiga, que está aprendendo, ouvindo a palavra do Senhor e aprendeu que estes sinais, aliás eu falei esses dias aqui, Paulo, vocês estão vendo, que se tem um povo que está
antenado nesses acontecimentos, que, pelo menos teoricamente, não é para estar abalado. Você não podemos abalar com isso, né? De forma alguma. Né? Nós somos conhecedores. Né? Quem estuda a palavra de Deus conhece, sabe. Né? Por isso que Jesus fala: o homem erra por não. O homem fica ansioso, atribulado, porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não crê no Senhor Jesus. Agora, quem crê no Senhor Jesus, conhece a palavra do Senhor, não é para ficar abalado, não. E nós estamos conscientes, e aqui nós discutimos esse assunto tão importante, tão urgente agora, né? Recorrente, acerca desse grande sinal que Deus permitiu que o mundo fosse assolado. Né? Então é o momento de nós olharmos para cima. Né? Então que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que você possa buscar o Senhor, como diz lá no profeta Isaías, enquanto se pode achar. Né? Quantos que tinham oportunidade de estar mais na igreja, mas, né? Frequentar a igreja, escola bíblica dominical, né? E agora não pode vir até o templo adorar o Senhor. Então, realmente é um chacoalhão que o Senhor Jesus está dando no mundo, para a sua igreja, para acordar. Amém? Então, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. João Paulo, evangelista João Paulo, suas considerações finais para a gente encerrar. Agradeço primeiramente a oportunidade, pastor presidente Wagner, o evangelista Emerson, muito obrigado, né, por esse momento. Agradeço a Deus, né, e chamo-vos a atenção, né, chamo-vos a atenção, busquem a Deus, aí na sua casa mesmo, dobre o seu joelho, tira alguns minutinhos de oração por dia, leia a palavra do Senhor. Mas Paulinho, eu não entendo, não tem problema, vai lendo, vai orando, e Deus vai te ajudando, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui também para te ajudar também, no que nós pudermos. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus abençoe. Paulo, evangelista Moenas, suas considerações finais. Eu quero agradecer, pastor Wagner, evangelista Paulinho, pastora Raquel, pela oportunidade. Um tema muito importante, e ele nos leva, ele nos aguça a entrar no Apocalipse. A pergunta da irmã Adriana, viu, prima? Está lá em Apocalipse. Eu estou aqui, nossa, me segurando. Eu amo escatologia, estou me segurando aqui. Mas ela faz parte de uma profecia maior e nós temos que ir por etapa, né, pastor Wagner? Mas eu quero agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui. Esse bate-papo a respeito da palavra de Deus, o fim dos tempos, né, muito importante. Irmãos, no domingo nós vamos fazer a escola dominical nesta mesma configuração, tá? Já convido os irmãos aí para estar nos prestigiando, estudando a palavra de Deus. Vai falar também exatamente sobre isso, pastor Wagner. Pode adiantar o tema? O tema será Salmo 2 e Salmo 22. Né? O Salmo 2 fala do governo de Cristo, do juízo, do propósito de Deus como Cristo governando, do chamado ao arrependimento, a um convite à salvação. O Salmo 22 é aquele salmo de Jesus, aquelas palavras de Jesus na cruz. O Salmo 53, o sofrimento de Cristo. Vai ser muito bom, irmãos. Nos prestigie, nos abençoando com a sua, né, assistindo o tema, tá? Vai ser muito bom. Pastor Wagner, muito obrigado. Amém, irmão. Deus abençoe. E é muito bom ter falado acerca da nossa escola bíblica dominical, que infelizmente não estamos podendo realizar aqui de forma presencial, mas, como disse o evangelista Moedas, eles vão estar transmitindo essa aula. É muito importante, muito importante. Quando passar tudo isso, em nome do Senhor Jesus, vamos passar logo, você é nosso convidado especial para participar. Irmãos, é coisa maravilhosa para aprender. 10 horas da manhã, no domingo. Tá? É muito bom. E nós temos a necessidade de conhecer acerca da palavra de Deus. Tá bem, queridos? Vamos fazer... Não quero chamar aqui a pastora Raquel, ela vai dar os seus avisos e também fazer, antes de nós encerrarmos, né, fazermos uma oração aqui, agradecendo ao Senhor.
O pastor vai falar. A paz do Senhor, irmãos. Estamos muito felizes pelas vidas alcançadas, pelo número que nos acompanharam aqui. Nós ficamos muito felizes porque é interessante quando a gente vê pessoas ainda que querem aprender da palavra do Senhor, né, como nós aprendemos aqui com os nossos irmãos. A gente nunca sabe tudo, né? E esse foi um momento que é para esclarecer, tirar dúvidas. Então nós agradecemos a vocês que estiveram conosco durante esse debate, não é bem um debate, mas um tema que foi abordado aqui, que é atual e que serve como despertamento para nossas vidas. Eu quero aqui agradecer, fazer ciente aqui para os irmãos que estão aqui, que foram os nossos participantes aqui do debate, que estavam conosco, né? As pessoas que estavam presentes aí conosco, assistindo e compartilhando, participando. Teve muitos comentários, teve vários comentários ali, e vocês poderão ver, ficou no Face. E nós vimos que estavam conosco a irmã Adriana Fernandes Ferreira, ali de Correia de Santa Catarina, o irmão Nelson Celestino, nosso amigo da juventude lá de São Paulo, a irmã Luísa Isidoro de Itapira, Paulinho Marques, nosso irmão também ali de Campinas, Deus abençoe, Paulinho. Irmão Josué Santos, também amigo nosso, irmão do Jair Celestino, de Santo André. O Bevenuto Nobre, filho do nosso amado e saudoso pastor Bevenuto, que esteve aí conosco também. A irmã Marilane, ali de Palhoça, Santa Catarina. O irmão Adilson Oliveira, nosso amigo também, cantor ali de Vila Alpina, Santo André. A nossa prima de Brasília, Márcia de Oliveira, Deus abençoe, Márcia. E a irmã Léo Fernandes, que eu não sei de onde que a irmã é, mas é uma irmã que participou demais e falou que foi uma bênção. Ela disse que foi uma bênção, participou, fez comentários, ela falou que foi muito bom. E quando o pastor falou que ia parar, aí teve uns irmãos que falaram, não, pode continuar, tá bênção. Então, Deus nos abençoe, que tenha sido bênção para a vida de vocês mesmo. E os comentários não passam, tem muitas pessoas aqui compartilhando. A irmã Ana Cláudia, filha do nosso evangelista irmão Isaías. Ana Cláudia, Claudinha, Deus abençoe, você também. Falou que foi uma bênção. E temos comentários aqui que foram feitos pelos nossos irmãos dentro do tema. Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe os nossos amigos, amigas, parentes, todos que estiveram conosco nesse momento. Cremos que terá continuidade, porque teve muita participação e o povo quer mais. E o tema foi para... Já começou a partir para a grande tribulação, então eu creio que já podem colocar aí na pauta para a próxima quarta-feira entrarmos nessa parte, né, irmãos? Vamos aprender, né? E nos preparar, né? A irmã Léo Fernandes, é a Maralina, não tenho Face, é a Maralina. Tá como Léo Fernandes é Maralina. Foi bênção. E Deus nos abençoe grandemente, que essa palavra tenha efeito em nossos corações, que possamos melhorar a cada dia, estar preparados para a vinda do Senhor. Vamos fazer agora a oração, irmãs, que é da nossa campanha. Nós não paramos com a campanha que nós iniciamos no início do ano, a campanha para os nossos jovens e adolescentes. A pandemia não fez parar a nossa campanha. Nós continuamos firmes. E hoje é o 6º dia da campanha. Então, quarta-feira que vem é o encerramento da nossa campanha para os jovens e adolescentes. Então, nós vamos fazer agora esta oração, apresentando os jovens e adolescentes da nossa igreja, aqueles que ainda estão afastados. Deus sabe, Deus conhece o que você colocou aí, a sua petição, quem você apresentou ao Senhor. Então vamos fazer a oração neste momento para a campanha, o 6º dia dos nossos jovens e adolescentes. Eu peço, pastor, eu gostaria que o irmão evangelista, irmão Emerson, fizesse essa oração, Marcos, pela campanha. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, diante da Tua bondade e misericórdia, Senhor, estamos agradecidos, Senhor, e queremos apresentar, ó Pai, os nossos jovens, os nossos adolescentes, ó Pai. Oh, Senhor, que haja um mover, ó Pai, um avivamento, Senhor, na vida de cada um deles, ó Pai. Tome em Tuas mãos, Senhor. Abençoa, ó Pai.
Oh, Senhor, os conflitos, meu Pai, internos, Senhor, sejam repreendidos, ó Pai. Que eles possam entender, Senhor, ter a revelação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Revela, Pai, as verdades bíblicas, Senhor, os Teus propósitos na vida de cada um, meu Pai. Tenha misericórdia, zela, meu Pai, vela pelas vidas deles, meu Pai. Faça uma obra gloriosa, Senhor. Que eles possam experimentar o novo de Deus. Ó Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. E o irmão Hilton, aqui para terminar, o irmão Hilton diz, esposa da nossa irmã Denise, falando que poderiam fazer um simpósio. Então tem pedidos e tem trabalho a fazer, né? Não é em tempo de pandemia que nós ficamos parados, aí tem muita coisa para se fazer. Deus seja louvado pelas vossas vidas, eu agradeço essa oportunidade, pastor, e agradeço a vocês, irmãos, também que estiveram presentes conosco. E já passo aqui, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Hilton, toda a sua família, irmã Denise, seus filhos. E pode vir aqui, viu? Estou precisando da tua ajuda aqui, viu? Ali no som, viu? Eu sei que você não conhece. E todos os demais irmãos que a pastora Raquel aqui agradeceu, Deus abençoe vocês. Esse tema, mas acho que tem que realmente continuar, né? Ainda nós falamos aqui de guerra, terremoto, peste, e tem dos falsos profetas, né? Da perseguição, ou seja, o assunto daria mais aqui 1 hora ou 1h30, né? Mas Deus vai nos dar a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por isso, Paulo, por isso, Emerson, por Sandro, por Priscila, Rodrigo, Deus abençoe, que estão aí na técnica. Muito obrigado. O irmão Jean está aí, irmão Jean. Dá um tchau aí. O irmão Gesley deve estar assistindo aqui, né? O evangelista Gesley. É isso, né? Deus abençoe você, meu querido. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Esse momento tão maravilhoso aqui, reunidos aqui, Senhor, falando acerca da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, abre o nosso coração, desperta a Tua igreja, desperta cada um, Senhor. Aqueles que se encontram desviados, Senhor, que eles possam, Senhor, voltar, Senhor, ao redil, Senhor, e te servir, Senhor, para que subamos todos juntos, Senhor, um dia na Sua vinda, Pai. Em nome do Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos. Nos abençoa, Pai, para a glória do Teu nome, assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui reunidos, e aí também todos dizem Amém. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.